Então, isso aí. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início agora com uma oração para iniciarmos o estudo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela vida, pela oportunidade de estudarmos mais uma vez. Pedimos o Teu Espírito a conduzir. Seja o nosso professor. Tu prometeste, Senhor, em João 14, 26, que o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito de verdade, nos ensinaria todas as coisas. E nós pedimos, ensina-nos todas as coisas que são importantes para nós aprendermos hoje. E agradecemos porque já temos certa resposta da Tua promessa, porque oramos em nome de Jesus, conforme a Tua vontade. Amém. Então, queridos, vamos lá. Daniel. O livro de Daniel fica depois de Salmos, Provérbios, aí vai passar alguns livros grandes ali. Isaías, Jeremias, Lamentações. Aí vai ter Ezequiel, é o último livro grande antes de Daniel. Então, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Ele é depois do meio da Bíblia, que do meio da Bíblia é Salmos, né? Daí vai passando esse livro e chega em Daniel. Daniel, então no capítulo 1. Nós começamos aqui em Daniel 1, o verso 1. Daniel 1. No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Tá, agora é um pouco diferente, né? Esses estudos é para perguntar. Quem tiver dúvida, comentários, é para participar mesmo, tá? Não precisa ficar com vergonha. Caso não queiram, né? Não precisa falar. Se quiser digitar e mandar na mensagem, dá para fazer isso também. Clicar nos 3 pontinhos, aí vai ter mensagem, dá para digitar. Então, assim, ó, para nós termos uma ideia do contexto, dos povos, assim, que tiveram domínio mundial, os caldeus, eles eles chamam de neobabilônicos, né? O povo dos caldeus, eles foram o primeiro povo, o primeiro império mundial. Antes disso havia o Egito, que era forte, a Síria, havia povos assim, né, espalhados, que cresciam, um iam conquistando, depois vinha o outro e tal, mas não era algo grande, unificado, como foi o primeiro império mundial, a Babilônia, que a gente estuda na história. Então o Império Babilônico foi o primeiro império mundial. Antes disso, então, só para a gente ter uma contextualização. Quando a gente vai estudar a Bíblia, é bom saber em que momento da história a gente está falando. A época que vamos começar aqui no livro de Daniel é por volta de 600 a.C. 600 a.C. é a época ali que foi aconteceu-se da história. 600 e pouco antes de Cristo. A Bíblia então começa lá no Gênesis, né, falando da criação, e aí descreve as descendências, daí vem o dilúvio, outro evento importante da Bíblia. Então entre a criação e o dilúvio se passaram 1000 e poucos anos, né? Mais um pouquinho, por volta de 1000 e poucos anos. E veio o dilúvio então, porque o ser humano se tornou muito mal, isso lá em Gênesis, capítulo 6, ele vai descrevendo, né? 6, 7, 8, 9, como é que foi essa situação? Se Deus, que é amor, Deus é o mesmo sempre. Malaquias 3,6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso que vós, ó casa de Israel, não sois consumidos. Se Deus mudasse, aí que não tinha ninguém mesmo. Se Deus tivesse um pouquinho de amargura, assim, não tinha ninguém vivo. Perante ele, a sua lei é tão santa que nenhum pecado pode permanecer perante Deus. Então, o fato de nós estarmos vivos é porque Deus, no sentido assim figurado, ele fecha os seus olhos para não ver toda a maldade que a gente comete, que merece punição. E nos envia advertências, nos chama ao arrependimento. Tá, mas então, chegou um ponto que estava tão crítica a situação que Deus teve que destruir a terra, o dilúvio, ponto. Então, criação, 1000 e poucos anos, dilúvio.
Depois do dilúvio, então, voltou, né, os filhos de Noé. Teve uma parte que se rebelou contra Deus também, foi, infelizmente, mas foi indo. E daquela descendência passou alguns centenas de anos e novamente ficou muita maldade no mundo. Mas Deus tinha um filho fiel dele, Abraão. E Abraão foi visto, né, ser alguém fiel a Deus e procurava fazer a vontade de Deus e seguir a orientação de Deus. E Deus chegou e deu uma mensagem para ele. Sai da tua terra, né, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Não disse para onde. Então Abraão saiu pela fé mesmo. Abandonou tudo que ele tinha de conforto, a sua casa. Abandonou uma casa em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era uma cidade que na época tinha água encanada. Tinha sistemas assim muito avançados para a época. Isso é muito tempo atrás. Mas não lembro, 1000 e tantos anos antes de Cristo isso. 1400, 1500 anos antes de Cristo, mais até. Eu não sei precisar agora, mas existe como fazer esses cálculos. Então, milhares de anos antes de Cristo, centenas de anos antes de Cristo, 1000 e tantos anos, Abraão então faz essa decisão. Deus, então por meio de Abraão veio um povo. Descendência de Abraão vieram os hebreus. Os israelitas vieram da descendência de Abraão. Abraão teve Isaac, Jacó, e aí Jacó foi mudado seu nome para Israel, conhecido hoje, né, o país, o povo de Israel. Os israelitas então vieram de Abraão, mas a terceira, o neto de Abraão, né, que era Jacó ou Israel, teve 12 filhos, aí eram as 12 tribos de Israel. Tá, então desse Abraão, aí Israel e os filhos, veio uma grande nação, e aí passou-se os anos, foi passando, e eles não tinham um rei, mas depois de algumas centenas de anos, eles quiseram um rei, tá, foi dado um rei. O primeiro rei, Saul, primeiro rei de Israel. Então, aqui falando, o povo começou, né, e isso virou uma nação muito grande, milhões de pessoas. Saul foi o primeiro rei. Depois de Saul, Davi. Depois, Salomão. E depois foi passando, foi indo um monte, teve divisão do rei. Tem uma história, a Bíblia descreve, é bem longo, não vamos entrar em todos os detalhes. Mas houve a divisão. O reino do norte e do sul. O do norte, 10 tribos. E o do sul, 2 tribos. Judá e Benjamim, as 2 tribos do sul, elas foram mais fiéis a Deus do que as 10 tribos do norte. As 10 tribos do norte se rebelaram e a Síria foi que destruiu. Então os reinos do norte foram destruídos pela Síria. Já passou. Nessa época de Daniel já nem tinha o reino do norte. Mas os reinos do sul, as tribos do sul, que era Judá e Benjamim, essas 2, eles permaneceram mais fiéis, mas chegou um momento também que os reis foram se corrompendo, e chegou que mesmo eles não estavam, e Deus mandou muitas mensagens de advertência. Então, vejam só, agora que a gente leu Daniel 1, entendendo o contexto, né, passou bastante tempo lá, então, o povo de Israel, né, por exemplo, a época ali de Davi, de Salomão, foi 1000 e pouco antes de Cristo. Passaram-se ainda uns 400 e poucos anos, aí chegamos agora em 600 anos antes de Cristo. E foi a época de Daniel. Então, o povo de Israel já estava todo corrompido, todo desviado dos caminhos. E aí, chegou então nesse ponto da história de Israel. Em Daniel, capítulo 1, nós lemos: no 3º ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. Uma das técnicas de guerra utilizada era o exército ficar ao redor de uma cidade e não deixar entrar e sair nada. O estoque de comida chegar a um ponto e ia acabar. E era isso que acontecia. Pela fome eles conseguiam vencer, né, o inimigo. Tá. Jeoiaquim. Vamos agora deixar, né, marcado Daniel. Vamos para 2 Reis, capítulo 24. 2 Reis, voltando lá na Bíblia, quem não tem muita prática pode procurar no índice. No índice da Bíblia. Vou mostrar aqui. Na sequência, tem alguns que tem a sequência alfabética, o índice. Mas tem outros que não. Quem não tem a sequência alfabética é o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 12º livro da Bíblia.
Então, no 12º livro da Bíblia, o 2 Reis, no capítulo 23, 24 na verdade, a gente volta um pouquinho depois. Melhor dizendo, capítulo 23. Nós vamos ver a história de um dos nós teve uma sequência de muitos reis, vários reis. Mas no ponto que nos interessa, nós podemos chegar aqui na história no verso 31. 2 Reis 23, 31. Tinha Jeoacás 23 anos de idade quando começou a reinar. E 3 meses reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Libna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram seus pais. Porém, Faraó Neco o mandou prender em Ribla. Nessa época, o Egito tinha bastante poder. Então, Faraó Neco lá mandou prender esse rei em Ribla, em terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém. E a terra impôs por pena 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Então deu um imposto para eles pagarem. Agora o verso 34. Também Faraó Neco constituiu o rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de seu pai de Josias, e lhe mudou o nome para Jeoiaquim. Olha só, Jeoiaquim é o que nós lemos lá em Daniel 1. Era o Eliaquim que o faraó do Egito mudou o nome para Jeoiaquim. Porém, a Jeoacás tomou consigo e foi ao Egito, e morreu ali. E Jeoiaquim, voltando o personagem da nossa história lá, Jeoiaquim deu aquela prata e aquele ouro ao faraó, porém tributou a terra para dar esse dinheiro conforme o mandado de Faraó. A cada um, segundo a sua avaliação, exigiu a prata e o ouro do povo da terra para o dar a Faraó Neco. Tinha Jeoiaquim 25 anos de idade, a minha idade, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Zebida, filha de Pedaías de Ruma. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizeram seus pais. Então, em vez de seguir o caminho de Deus, ele fez o que era mal. Aí, veja só, é 2 Reis 24 agora. Nos seus dias subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, e Jeoiaquim ficou 3 anos seu servo. Depois, se rebelou contra ele. Tá. Vamos dar uma pausa aqui. Antes de continuar, então, o povo estava rebelde, não seguia o que Deus mandava, fazia o que eles queriam, do jeito que eles queriam, e Deus estava falando, se arrependam, mudem seus caminhos, mas eles não queriam. O que eram esses pecados que eles cometiam? Pecados contra os 10 mandamentos: mentira, idolatria, adultério, furto, roubos, mentira, assassinatos. E muitas coisas aconteciam no meio da terra. Isso desagradava a Deus. Sacrifícios humanos, uma das coisas que mais foi pesado aos olhos de Deus e que exigia a justiça, era um dos antecedentes lá, Manassés, sacrificou seus filhos, matou muita gente inocente. Então esse sangue inocente reclamava de Deus a justiça. Mas Deus procurava de toda forma que ele se arrependesse, mas ele não se arrependia. E aí tudo isso se acumulou até um ponto que, digamos, o balde encheu tanto, uma hora transbordou. É mais ou menos essa a ideia. E aí nesse ponto, então, vieram antes de Deus permitir que Nabucodonosor fosse lá e colocasse eles como escravos, como servos, conquistasse aquela região. Deus mandou vários profetas. Profetas dessa época que a gente passou ali, antes do livro de Daniel, tem o Ezequiel. Ezequiel foi profeta no mesmo período. Jeremias também. No livro aqui, ele fala desses, nesse livro Daniel e Apocalipse. Eu enviei o PDF, dá pra... Depois, se alguém quiser saber mais sobre o livro, pode entrar em contato aí. Mas assim, nesse livro ele traz essas informações. Por exemplo, Jeremias, Abacuque também foi um profeta.
nesse período: Ezequiel, Obadias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Não, Malaquias na verdade não, ele foi antes. Eles vieram depois, né? Ageu, Zacarias foi num período pouco depois ali, né? Mas tá envolvido na mesma época. Malaquias daí não, esse foi mais adiante, tá? Mas interessante nós ver Jeremias, Abacuque, Ezequiel, Obadias, Ageu e Zacarias. Esses 6 eram conterrâneos com o 7º, né? Daniel. Então esses 7 profetas viveram no mesmo período que a gente está estudando agora. Então quando na Bíblia vai falar de uma situação. Tinha um profeta que estava lá no meio do povo de Deus que ainda estava na cidade e Deus dava uma mensagem para dizer, fala para o povo que está aqui. Tinha outro, Ezequiel no caso, estava lá quando essa parte do povo foi levado por Nabucodonosor para a Babilônia. E Deus levantou esse profeta Ezequiel lá no meio da Babilônia para falar para o povo de Deus lá, olha isso. Jeremias estava lá na cidade ainda, né, em Jerusalém. E aí teve outros profetas em outras situações que Deus foi enviando, né? Depois que Deus envia, né, os seus profetas. Daniel foi colocado num contexto diferente, nós já vamos ver isso. Mas antes então de continuar, Nabucodonosor então, porque o povo estava tão rebelde, aí Deus enviou Nabucodonosor como um servo dele, né? Mesmo ele não sabendo, mas como um servo dele, Deus permite que esse reino que estava subindo vá lá e conquiste Jerusalém. Por isso que no verso lá de Daniel, depois a gente vai ver, né? Daniel 1:2. Só que o povo se rebelou de novo e o que o Nabucodonosor conquistou, eles se rebelaram. Aí Nabucodonosor voltou lá uma segunda vez para Jerusalém e foi mais severo, né? Deus, agora fiquem submissos. Fez eles jurarem pelo nome de Deus, né? Juraram, tá? Voltou para Babilônia lá. E uma terceira vez o povo ainda se rebelou. Aí essa terceira vez, Nabucodonosor pegou todo o exército dele, fez uma excursão, fez um cerco de 1 ano e meio. Um cerco de 1 ano e meio na cidade lá. E aí, quando o pessoal se rendeu pela fome, aí eles entraram, mataram todo mundo, não teve criança, velho, pouparam ninguém, mulher não. Mataram a maior parte das pessoas. Poucos sobraram vivos. Destruíram o templo, o famoso templo de Salomão, foi destruído nesse momento, nessa terceira invasão, né, nessa terceira guerra de Nabucodonosor contra Jerusalém, porque eles foram rebeldes, não queriam aceitar o primeiro que Deus dizia, né, não queriam se arrepender e Deus enviou o castigo, né. Tá, então nesse contexto, na primeira ida de Nabucodonosor para Jerusalém e que ele conquistou a primeira vez, Daniel foi levado. Nós vamos ver isso, voltando lá para Daniel. Daniel capítulo 1, verso 1. Né? No terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, como nós vimos, né? Então Jeoiaquim, lá, que teve seu nome mudado, né? De Eliaquim para Jeoiaquim pelo faraó Neco. Então, no terceiro ano que ele estava ali reinando, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então fez um cerco ao redor da cidade. E o verso 2. E o Senhor entregou nas mãos de Jeoiaquim, nas suas mãos. Então Deus entregou nas mãos de Nabucodonosor, Jerusalém, rei de Judá, né? E uma parte dos utensílios da casa de Deus, e os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. E pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém tem alguma contribuição até agora? Então, essa é uma parte que demora um pouco mais para a gente entender o contexto. Entender a história. Deixa eu ver. Feliz sábado a todos que estão chegando aí. Então, Daniel capítulo 1, o contexto é esse. O povo já depois de centenas de anos, né, desde que ele existia como povo de Israel, o povo descendência de Abraão, né? Já finalmente, né, no fim do povo como nação, aconteceu isso. E eles não quiseram ouvir a voz de Deus, então Deus disse várias vezes, aceitem, se arrependam. Eles não quiseram se arrepender. Daí quando veio Babilônia, né, o Nabucodonosor, Deus disse, agora se rendam. E eles não quiseram se render. Era povo teimoso. Deus falava uma coisa e eles, vamos fazer o oposto. Era terrível, né? Não sejamos assim. Primeira lição, né? Não sejamos rebeldes. Tá. E aí então Deus entrega, vem lá,
E nessa primeira ida, vejo que ele levou uma parte dos utensílios sagrados que eram utilizados no templo, lá nos sacrifícios do povo de Israel. Ele levou uma parte, Nabucodonosor levou uma parte lá para Babilônia. Não tudo, uma parte. Na última vez que ele conquistou tudo, aí ele levou tudo, destruiu o templo lá, aí foi feroz. Na terceira, né, vez que ele invadiu. E agora vejam só, o verso 3, Daniel 1:3. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e as línguas dos caldeus. As letras e a língua dos caldeus. Então, veja que interessante, foi trazido um grupo de pessoas. E o verso 5. O rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, das 2 tribos que restaram lá, fiéis a Deus, por mais tempo, né, mas Judá e Benjamim, né? E Judá, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, 4 jovens, né? E o chefe dos eunucos lhe expôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel, verso 8, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Vamos dar uma pausa aqui. Então, os jovens foram levados lá daquela região, da cidade de Jerusalém. E eles deviam ser o que? Ele diz: instruídos em toda a sabedoria, ou seja, alguém estudado. Doutos em ciência, para ser um mestrado, um doutorado na época, né? Não eram esses nomes, mas entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei. Eles não podiam ter defeito, boa aparência e jovens. Então, a elite era para ser levada para somar na Babilônia com suas habilidades. E ali fala, né, o eunuco Aspenaz, chefe dos seus eunucos. Rosana, pode fazer o comentário. Quando você volta lá para 2 Reis 24, diz lá, né, 24, 10. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Então, aí no 12, né? Então subiu Joaquim, rei de Judá, a encontrar-se com o rei da Babilônia. Aí diz aqui que nesse período levou a nobreza de Jerusalém. E Daniel estava entre esses nobres. Então, ele era dos príncipes, né? Então, tinha um conhecimento diferenciado já daquilo que ele aprendeu com seus pais e daquilo que, como você disse, eram das 2 tribos que permaneceram firmes, né? Então, eles já eram diferenciados, esses jovens. E Daniel tinha um conhecimento diferenciado. E, possivelmente, o Nabucodonosor percebeu isso, né? Então, queria educar com os costumes deles, né? Aí continua. Isso aí, interessante isso. Quero fazer uma reflexão sobre essa questão, né, de Daniel. Existe a possibilidade, né, os estudiosos falam, né, de que quando Daniel foi levado
para lá. Ele e os amigos dele, eles foram castrados, porque eram ali o grupo de eunucos. Então eles, para não permitir que eles tivessem filhos, eles foram castrados. É uma possibilidade. E aí muitos falam, por isso que Daniel não teve filhos. É uma possibilidade também. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para um verso do livro anterior de Ezequiel. Ezequiel 14, verso 20. Capítulo 14, o verso 20. Veja só, Deus falando, né? Por meio de Ezequiel. Que era conterrâneo, era na mesma época, era contemporâneo de Daniel. Ezequiel era contemporâneo. Também estava lá, né? Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, no meio da cidade, né, do povo de Deus, de Jerusalém, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem um filho nem uma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Noé, então, como nós falamos lá do dilúvio, permaneceu fiel a Deus, e a partir dele, então, todos nós somos descendentes de Noé, todos somos parentes de Noé. Daniel e Jó. A história de Jó é muito conhecida, né? Jó viveu provavelmente antes da época de Abraão, entre Noé e Abraão ali, provavelmente viveu num daquele período. E Jó, então, muito fiel a Deus, muito justo. E entre esse grupo, Daniel também é reconhecido pela sua justiça. Veja só como a justiça de Daniel já era algo notório. Mas coloca aqui ele num contexto que a gente sabe que Noé teve filhos, a gente sabe que Jó teve filhos. Mas Daniel, e ele coloca isso no contexto e diz que nem filho nem filha livrariam. Interessante que a Bíblia não fala nada de que dos filhos, né, se teve. Aqui, esse verso, então eu quero chamar a atenção nisso, é um indício de provavelmente Daniel já tinha filhos. Como eram jovens que a gente viu, instruídos, doutos, né, inteligentes, então já tinha um grau de instrução. Provavelmente já era pai de uma família, era crianças, talvez tinha filhos pequenos. E aí vem Nabucodonosor. E talvez na guerra, alguma coisa, esses filhos são mortos. Ou ficam lá na cidade, ficam cativos. A gente não sabe, mas é uma possibilidade. Então por que eu quero fazer essa reflexão? Muitas vezes a gente olha, Daniel, o jovenzinho, né, foi levado. Mas provavelmente ele tinha uma família. E ele perdeu tudo. Foi levado para longe da terra dele. Provavelmente ficou longe, né, dos filhos, da esposa. Não teve mais contato, tudo que indica, né, que não teve mais contato. Esse verso de Ezequiel 14 e 20 nos abre os olhos para essa possibilidade. Então Daniel tinha tudo para dizer, Deus foi cruel comigo, eu vou abandonar esse Deus, o que eu quero mais com ele? Mas não. Então quando a gente entende isso, que Daniel foi alguém que perdeu tudo, na flor da idade, perdeu tudo e foi levado cativo numa terra estrangeira, que motivo ele tinha para ser fiel a Deus? Então é nesse contexto que a gente vai estudar o livro de Daniel. Tendo entendimento, ideia do que ele passou. Uma noção um pouco mais profunda do que geralmente uma leitura superficial a gente percebe. E ele decide ser fiel a Deus porque ele conhecia a Deus. Se ele não conhecesse a Deus, ele teria abandonado. Como a maior parte dos outros, que nem faz menção dos outros, né, que foram levados. Mas ele foi diferente. Ele não olhou só para o aqui e agora. Ele tinha visão espiritual. Diga, Osana. Você está abrindo um viés aqui que eu não tinha pensado. Porque eu sempre ouvi que Daniel, por ele ter sido levado como eunuco, os eunucos eles eram castrados porque eles acompanhavam geralmente a rainha, né? Então, por acompanhar a rainha, então eles teriam que ser castrados, porque o rei tinha um harém, mas a rainha não podia ter. Então, eram os eunucos que acompanhavam elas, né? Então, sempre vi Daniel assim, como um rapazinho de uns 15, 16 anos, castrado já. Aquilo já leva a uma situação emocional, assim, perturbada, né?
E esse moço, se permanecer fiel no meio já de uma provação desse tamanho, é desafiador mesmo. Isso aí. E é interessante, então, se Daniel, então, né, num contexto desse, provavelmente é possível que já com uma família sendo formada, é levado e ainda é castrado, tem várias possibilidades, né? Então não venha ao mérito, né, ficar especulando sobre o que a gente não sabe, mas saibamos que isso é possível. A Bíblia, né, abre portas para essa possibilidade. E o que nos deixa cada vez mais, né, impressionados. A idade até aqui no livro desse Daniel Apocalipse, ele traz que provavelmente era entre 18 e 20 anos a média de idade desses jovens. Muitas pessoas com 20 anos já começam, né, a formar família, já tem. Depende com que idade se casam, né, mas provavelmente algo mais, 20 e poucos anos assim de idade. Porque eles já eram instruídos, já tinham conhecimento, já tinham, por exemplo, uma faculdade, né, já tinham uma instrução, eles já tinham conhecimento nas ciências. Tá, agora vamos lá. Vejam o caráter de Nabucodonosor. Ele pega os melhores, tinha os costumes da época, tal, tudo bem, mas ele pega os melhores e ele dá liberdade a eles. E ele oferece o melhor. Ele oferece o melhor do alimento que ele acha que é melhor, na verdade, e o melhor da bebida que ele bebia. O vinho e as iguarias. E ele deixa eles... E começa... É interessante, é um tipo de tratamento diferenciado, né, para os cativos. Mas Daniel colocou no seu coração não contaminar-se, não somente com as carnes provavelmente imundas, como Levítico 11 descreve, né, carnes que... algumas nós consideramos imundos porque não são no nosso cotidiano, rato, insetos, né, escorpião e coisas, mas que em outras culturas isso é comido normalmente, na China e tal. Mas que na nossa região, um alimento que é colocado nessa mesma categoria que o rato, que o gambá, esses animais assim, para serem consumidos, é o porco. Então o porco entra nessa categoria de animal imundo, que aqui na nossa cultura já é menos abominável nesse aspecto. Mas que ele sabia que não era certo ingerir esses alimentos. Mas a maioria dos animais, mesmo os outros animais permitidos comer, por exemplo, a ovelha, o boi, eram geralmente sacrificados aos deuses pagãos, aos deuses falsos. E ele decidiu, não quero participar disso. Então ele toma uma decisão ainda mais extrema, numa condição totalmente arruinada da vida pessoal dele, ele toma uma decisão ainda mais extrema de ser fiel a Deus. E fazer uma mudança da dieta bem radical. Naquela época não se ouvia falar em vegetariano. E ele decide, não vou me contaminar. Por que eu digo vegetariano? Veja só, ele que não queria se contaminar. Tá, a maior parte das carnes era sacrificada para os ídolos. E o que ele sugeriu então ali? Ó? Veja o verso 9, Daniel 1:9. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade? Vossos rostos, né, mais tristes? Ou rosto, eu nem sei como é que pronuncia, mas jovens da outra idade, assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então ele ficou com medo, você vai ter essa dieta aí, vai ficar fraco, vai ficar raquítico, né? Não vai dar certo. E aí eu vou acabar morrendo, né? Porque... Então olha só, o rei ele queria que os jovens tivessem o melhor desenvolvimento em todas as áreas. Física, mental, intelectual, né? E provavelmente espiritual, mas na cultura dele. Vejam só, e ele estava querendo esse desenvolvimento. Tanto que se isso não fosse alcançado, seria possível que as consequências viessem para o encarregado disso. Olha só, a diferença do caráter. Ele tinha uma visão, esse rei, né? Nabucodonosor. Era um rei diferente. Então, ali, no verso 11. Então, disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te,
os teus servos 10 dias. Experimenta, testa, prova, né? 10 dias. E que se nos deem legumes a comer e água a beber. Legumes é a designação daquilo que dá em vagem. De leguminosas. Essa é provavelmente o significado da palavra original. Esse livro, inclusive, esse livro Daniel e Apocalipse, ele trata sobre isso, inclusive. Ele fala esse livro aqui, né? Daniel e Apocalipse. Legumes é tipo ervilha, lentilha, feijão, grão de bico, fava. Das leguminosas, que dá em vagem. A soja também. Então era isso, eles iam comer legumes, leguminosas e água. Iam tomar água, em vez de tomar vinho, água. 10 dias. Ia ver o resultado. Vamos ver o que aconteceu. Daniel 1, verso 13. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires procederás para com os teus servos. E ele consentiu isto, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne, ou outras versões dizem robustos, mais gordos de carne, do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Estavam mais musculosos, mais fortes. Verso 16. Assim o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que haviam de beber, e lhes dava legumes. Provavelmente dava outras coisas também. Outros alimentos, né, vegetarianos. Mas os 10 dias era legumes e água. Então, assim, né, só compartilhando algo que na minha história, né, aconteceu. Quem soube, né, do meu testemunho, o que eu passei. Quem não soube, depois eu posto lá no grupo os vídeos do meu testemunho, são 3 partes. Mas isso é algo que eu não comentei lá no testemunho, que é muita coisa, né? Então agora eu lembrei. Quando eu comecei a perder peso, eu não entendia o que estava por trás e pensava que era uma coisa, e daí meus pais chegaram assim, não, tem que fazer alguma coisa, né? Daí eu vamos fazer um teste aqui. Não lembro se eu falava 10 dias, geralmente era um mês. Vamos fazer um mês de teste. Um mês de teste que eu vou comer as coisas da forma que eu acho que tem que comer e tal, e vocês não vão falar nada, e vamos ver o resultado no peso. Uma vez até coloquei meu pai junto nessa. Vai ficar um tempo comendo e tal. Porque na minha mente, na época, eu tava pensando, não, eu tinha sintomas ruins quando eu comia algumas coisas, alguma quantidade, e eu pensava, não, é porque eu tô comendo demais. Eu tinha um trauma, assim, por comer demais, porque eu sempre fui impulsivo de comer demais. Aí eu tenho que comer menos, era uma luta comigo mesmo. E aí, se eu não passava bem, comi demais, tá. Só que teve muita outra coisa que estava acontecendo junto, que eu não estava me dando conta. O horário da refeição, o intervalo entre elas. Eu comecei a aprender algumas dessas coisas e comecei a pensar que eu estava fazendo certo, mas não tinha alguns detalhes que não estavam certos. Comecei a ter dispepsia de causa física também, orgânica, e de causa nervosa, causa mental, né? E dispepsia é dificuldade de digerir os alimentos, não conseguia digerir. E aí eu comecei a perder peso. Mas eu me sentia mal também, tipo, quando eu comia eu não ficava bem, não tinha energia, pelo contrário, dava um cansaço mental e eu pensava, e às vezes que eu comia menos eu não tinha isso, eu pensava, estou comendo demais, né, por isso que eu estou ficando cansado, mas não, tinha muita outra coisa acontecendo, né, provavelmente uma tuberculose intestinal lá, né, já desde lá começando, algo raro, né, mas, e aí eu sei entender as coisas, uma das causas espirituais, um momento, né, bem crítico, assim, e procurando fazer a vontade de Deus, o inimigo encontrou brecha e me atacou ali, certamente, né? E aí nesse contexto eu fazia esses testes, né? Vamos ver, passava um mês eu comendo daquela forma lá e chegava no final, mesma coisa, eu mais magro ainda, né? Eu lembro das primeiras vezes que eu estava fazendo isso, eu estava com 60 e poucos quilos, 58, por aí, 58 quilos eu acho que até uma vez eu lembro que ia me pesar, era magro. Eu tenho quase 1,90m, 1,89m. Então 58 quilos estava baixo. Mas eu cheguei a perder 9 quilos ao longo de mais um ano e pouco. Além disso, né? Eu cheguei a pesar 49 quilos. Ano passado eu estava pesando 49 quilos. E em 2022. Mas nesse contexto, eu estava querendo comprovar que eu estava certo.
e para os meus pais. Ia fazer esses testes, eu vou fazer uma dieta assim por um tempo e não dava certo. Mas aqui foi diferente. Daniel estava querendo comprovar que o alimento que Deus havia dado era melhor. Alimento para ser ingerido. Como que ele sabia qual que era o melhor alimento? Gênesis. Ele tinha a Bíblia. Os livros daqui para trás, a maior parte ele tinha acesso, né? E ele estudava e conhecia. Gênesis capítulo 1, primeiro livro da Bíblia, o verso 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente. Erva é coisa verde, né? Erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. É interessante que Deus não deu em si a erva para comer, porque ele coloca no mesmo contexto que a árvore. Deus não deu para a gente comer as árvores, né? A gente não come madeira. Não, a gente come o fruto das árvores. Então, ó, eu vos tenho dado e toda a árvore em que há fruto, que dê semente. Então, as frutas, e nessa característica de frutas, árvore que dá semente, entram as frutas e as oleaginosas, que tem óleo natural. As castanhas, amêndoas e tal, são frutos mais concentrados. Então, frutas e oleaginosas entram nessa característica das árvores. E semente, erva que dá semente sobre a face da terra. Sobre, acima, né, da face da terra. Os cereais, as sementes, as leguminosas entram nessa característica. Então, esse era o contexto geral da dieta original que Deus deu. E olha a sabedoria que Deus deu para Daniel. Ele sabia que nesse contexto, nesse conjunto de alimentos, os alimentos mais ricos em proteínas e de mais fácil digestão, assim, que dá para comer uma quantidade grande, são as leguminosas. Grão de bico, lentilha, feijão. E foi o que ele pediu para comer. Percebam isso. Depois do pecado, Gênesis capítulo 3, né, e Deus adicionou no verso 18, né, Gênesis 3, 18, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. É uma ordem de Deus, comerás a erva. Então não ia comer só a semente, ia passar a comer a erva mesmo, a verdura. As saladas, as verduras entram como um remédio, como um suplemento por causa do pecado. Então nos ajuda, nos livra de muitas doenças, nos ajuda a prevenir doenças, são antioxidantes muito bons. Quanto mais frescos. As verduras que são colhidas e mantidas por 3 a 4 dias, seja em refrigeração ou fora, né, foi cortado, elas perdem os principais elementos antioxidantes e nutrientes sensíveis, né, de alta qualidade, que são caríssimos se fosse fazer num laboratório, que teria que manter uma condição muito difícil para manter eles. Eles têm de graça ali, Deus, né, deu nas verduras. Mas, pode ver, hoje a maioria das pessoas compra verdura no mercado, que já está lá há mais de não sei quanto tempo. Ou hidropônico, que não é na terra, então vai ser pobre nessa substância. Qual que é a verdura boa? Aquele mato. As punks, né, as plantas alimentícias não convencionais. O matinho que tem do lado de casa, picão, serralha, essas coisas aqui. Se você vai lá, arranca umas folhas e come isso, é muito melhor que comprar um pé de alface no mercado que está 2 semanas lá, 1 semana às vezes, né? Umas couves, um repolho que está lá 1 semana e um brócolis, isso daí não vai te trazer os nutrientes da forma como Deus deu. Então, colher fresco e ingerir, pode ser na forma de suco, né, que tem às vezes problema com a celulose. Faz o suco com as verduras frescas assim, muito saudável. Então Deus diz, comerás a erva do campo. Voltando então para Daniel, então tem todo esse contexto. Mas ele queria, qual que era o medo? O medo de Aspenaz lá, o chefe dos eunucos. Vocês vão comer só isso aí, vocês vão ficar muito fracos. Diferente da minha situação, ele decidiu fazer isso para comprovar que o plano de Deus era melhor. Então o que estava em jogo não era a ideia dele, a glória dele, mas era a ideia de Deus, a glória de Deus. E ele queria fazer aquela experiência para dizer, não, Deus sabe o que ele diz. Se ele mandou, claro, ele não falou abertamente assim, porque aí que era quase excomungar, era quase lançado fora, né? Porque imagina... Já foram mudados os nomes deles de referência ao verdadeiro Deus, Daniel, né? Os próprios nomes deles faziam referência aos significados. Tem aqui, ó, Daniel se chama Deus é meu juiz. Ananias, dom do Senhor. Misael,
aquele que é Deus forte. E Azarias, auxílio do Senhor. Senhor Jeová, né? Então, todos esses nomes tinham significados. Aí foram mudados para nomes que faziam menção a deuses pagãos. Por exemplo, Beltesazar, de Daniel, significava guardador dos tesouros escondidos de Bel. Bel, uma divindade da Babilônia. Sadraque, inspiração do sol, que os caldeus adoravam. Mesaque, da deusa Shaka, nome usado para a adoração de Vênus. E Abed-nego, servo do fogo brilhante, que eles também adoravam, né, o fogo. Então vejam só, foram mudados, ele queria atingir a parte espiritual. Então ele não fez tanta menção assim porque ia pegar muita briga. Então ele pegou, não, quero comprovar algo. Mas ele não falou, ele deixa que os resultados falem, né? 10 dias, só dá essa comidinha fraquinha pra gente, né? Só legumes e água, deixa a gente comer 10 dias, só isso. Diga, Zana. Só não lembro onde está escrito, que fala, portanto, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus, né? Acho que é 1 Coríntios, é isso? 1 Coríntios 10, 31. Sabia que era Coríntios, mas não lembrava onde. Interessante que você percebe que quando a pessoa tem relacionamento com Deus, ela tem bom senso. Né? Ele poderia chegar impondo as coisas, mas ele sabia que a cabeça do outro estava a prêmio se ele desse errado. Né? Então, a pessoa tem bom senso. E você vê, ele tinha tanta... Isso para ele propôs a ele, mas para ele já era algo experimental. Ele já tinha vivenciado essa realidade. Não é algo que ele simplesmente jogou. E, geralmente, quando você propõe alguma coisa, antes você já testou. Ainda mais sabendo que tem vidas correndo risco. É verdade. Então, nesse contexto, veja só, legumes e água. E eles ficaram mais fortes, mais robustos, como a Osana falou. E nesse sentido, eu vou ser bem sério. A gente estuda, né? Tem muito que aprender com um livro, mas eu não concordei com o que o Uriah Smith, o autor desse livro, né? Falecido já, né? Mas com o que ele falou. Ele falou que, bom, eles, ao ganharam peso comendo assim, foi por causa da bênção de Deus somente. Porque o legumes e água não ia fazer isso para eles. Ele falou nesses termos, é o que eu entendi da fala dele no livro. Eu discordo. Na minha experiência, eu vejo que Deus tem um plano e se for seguido da maneira como Ele nos dá, os resultados são, sim, tremendos. Pelo simples fato, né, de seguir o que Ele disse. A bênção dele faz com que isso fique muito maior, é verdade. Mas, nesse sentido, faz um tempo que creio que Deus tem me dado o desejo de refazer esse teste de Daniel, essa experiência. De fazer 10 dias. E aí, se Deus quiser, então em breve vocês talvez vejam. Penso talvez colocar no YouTube quando estiver pronto. Penso em fazer essa experiência, fazer aquelas bioimpedância, né, para ver a estrutura de porcentagem de gordura, músculo no corpo. Num dia, naquele dia ou no dia seguinte, eu começo numa dieta de 10 ou 12 dias, assim, só legumes e água. E aí depois eu faço um novo teste desse para ver qual a constituição de massa muscular. Claro, tem que fazer exercício também, não adianta só comer proteína e não fazer exercício. Então, peço que orem sobre isso. Para quê? Não para a minha glória, mas para mostrar que o plano de Deus sempre é o melhor. Sempre é o melhor. Claro, uma dieta para a vida inteira só comendo legumes não se sustenta, não é saudável. Mas, para um propósito específico, ele usou o que tinha mais concentrado de proteína. E mais fácil de digestão quando é comido isolado de outros alimentos. Dá para comer grão de bico com arroz, batata doce, castanha, salada. Dá. Mas é muita informação. O corpo não consegue assimilar tudo tão bem como você comer, digamos, 1, 2, no máximo 3 espécies numa refeição. Na próxima você muda. Então 2 a 3 espécies de alimentos por refeição
e variando de refeição em refeição é mais que suficiente para se ter uma dieta totalmente completa e fácil assimilação, digestão e muito nutritiva e saudável. Tá? Inclusive é o que eu geralmente faço. Por exemplo, a maneira que eu gosto de comer. De manhã, salada com, digamos, grão de bico e uma fonte de gordura, nozes. 3 espécies: verdura, nozes e grão de bico. Na segunda refeição, cereais, um cereal, por exemplo, aveia e fruta, banana. No outro dia eu mudo o cereal, mudo a fruta, daí vou variando. Mas então, 3 espécies de alimentos na primeira refeição e 2 espécies na segunda. Ingerindo eles de forma mais seca, tem que saber preparar. Não é pegar a aveia crua lá que é difícil de digestão. Não é fazer mingau de aveia que tem muita água. Faz uma bolacha de aveia, é fácil fazer. De manhã, grão de bico. Cozinha ele fica bastante hidratado. Deixa ele secar na panela, fogo bem baixo. Ou põe no forno, dá como se fosse fazer ele fica mais seco, você concentra a quantidade de nutrientes. No meu testemunho eu falo sobre isso, inclusive. E como em 2 refeições por dia, com a bênção de Deus, eu consegui ingerir mais de 4.000 calorias. 3.000, 4, acho que cheguei até 5.000 calorias, nem lembro. Mas... E aí dá para ganhar bastante peso, de forma saudável. Diga, Osana. Eu passei por uma experiência parecida com essa, né? Que foi quando eu passei por um câncer, e aí eu fiz uma cirurgia no ano seguinte, eu fiz uma cirurgia mutiladora no ano, e no ano seguinte eu tinha que refazer a cirurgia. E foi muito estresse, né? Porque eu passei por uma revisão médica, e o corpo rejeitou, e aí o médico... Eu fiquei tão estressada que em 11 dias eu perdi 6 quilos. É assim, muito rápido. E o médico ficou desesperado, porque eu sou magrinha e sou alta. Aí a nutricionista falou assim que ia me fazer uma dieta para eu comer de 3 em 3 horas no esquema dela. Aí eu falei, posso te fazer uma proposta? Ela falou, pode. Eu falei, eu como há anos, 3 vezes por dia. Há anos, mais de 30 anos. Me dá esse tempo, daqui quanto tempo você vai me ver? Ela falou, daqui 2 meses e meio. Eu falei, tá bom. Me dá 2 meses e meio de tempo para eu fazer o que eu sei fazer, né? E eu parti para esse tipo de dieta. E eu ganhei o peso. Aí, quando eu cheguei lá, ela olhou para mim assim, vamos pesar. E eu ganhei o peso que eu tinha perdido. 2 meses e meio. Em 11 dias eu perdi, em 2 meses e meio eu ganhei de volta. E a coisa é difícil, eu ganhar peso. Aí eu falei para ela assim, olha, esse tipo de atitude, né, tem me ajudado a não sentir desconforto. Tanto é que eu não estou usando remédio. Eu passei pelo câncer há 10 anos atrás, e para mim é genético. Minha família praticamente é infestada disso. Há 2 anos eu perdi um filho com o mesmo problema que eu tive. Aí ela disse para mim, infelizmente é protocolo daqui, mas não pôde falar mais nada. E para mim tem sido um testemunho viver assim, para poder ajudar pessoas. E eu estou ajudando uma senhora aqui onde eu moro, e a mulher ia para fazer a cirurgia com câncer de intestino, e eu orientei ela do jeito que o Eric está falando, e a mulher não vai para a cirurgia. Ela está fazendo quimio oral em casa, não vai para a cirurgia, está feliz da vida. Louvado seja Deus. Isso aí. Deus seja louvado aí pelo testemunho. Luciane, pode fazer. Oi, Eric, desculpa. Eu entendi que esse tipo de alimentação, testada por 10 dias, ela te fez ganhar peso, massa magra, no caso, né? E no caso de quem está sobrepeso? Tá.
é um outro caso. Seguindo os princípios básicos, ele ajuda a regular o peso. Eu já tive sobrepeso. Então, seguindo os princípios de saúde, ele ajuda a regular. Se quem quer perder peso, precisa, em resumo, ingerir menos calorias do que gasta. Então, tem que gastar mais calorias do que ingeriu. E aí, para fazer isso, atividade física. Segundo, recomendo não jantar. Corta fora a janta. E não comer fora de hora, nada. Só água fora de hora. E daí não partir para alimentos tão secos. Quem quer alimento bem concentrado, bem calórico, é alimento seco. Aí não. Cozinha o feijão normal, come ele, tá. E não come demais, mastiga bastante, porque mastigar vai dar saciedade. Então algumas dicas simples aí. Come o alimento normal, aquela quantidade, mastiga bem, para dar saciedade. E comer alimentos integrais, que eles vão te dar força. Por exemplo, o arroz integral, a batata doce, eles ajudam a dar energia por mais tempo. Tá? Quem quer emagrecer é mais ou menos isso. E deu fome, enche a barriga com água. Tá? Mas ele ajuda a regular. Ouvindo o corpo, né? Mastigando bem, ouvindo o corpo. Muitas vezes, teve vezes que eu comia uma quantidade e já estava bem. Num outro dia que eu gastei mais, o corpo pedia mais alimento. Pedia um alimento mais calórico. Aí você saber ouvir, dar ouvido a esses sinais, né, do corpo. Isso aí. Vamos aqui continuar o Daniel, capítulo 1, então. O verso 17. Só antes, né, disso, esse detalhe que eu falei, eu ainda não fiz a experiência de 10 dias só comendo legumes e água, mas se Deus quiser, pretendo fazer. E mostrar, será que isso dá resultado por si só? Que Deus dirija. Vamos ver. Algumas semanas para frente, talvez, se Deus quiser, eu compartilharei os resultados. Tá. Voltando agora em Daniel, capítulo... Mas legumes tipo lentilha, Eric? Lentilha. Ervilha, grão de bico. É esse tipo. Aí vai ser algo... Peço que orem por mim. É isso aí. Mas é uma experiência que você tem que compartilhar com a gente também, porque sim, daí, através do teu exemplo, eu vou fazer igual, porque é espiritual que a gente pretende ter sucesso, né? Sim. Mas, a questão é uma experiência para demonstrar algo. Não é uma base de dieta. Não recomendo fazer isso mais de 10 dias. Pelo contrário, é preciso a gente ingerir frutas, é preciso a gente ingerir verduras, é preciso a gente ingerir fontes de gordura saudável, por exemplo, as oleaginosas, castanhas, alguma fonte delas. E é necessário também cereais, para uma dieta bem equilibrada. Esses 4 elementos, pelo menos, né, devem estar presentes. E combinados, né, de diferentes formas e variando diferentes formas de preparo. É necessário. Então isso é a base, é o que eu tenho feito regularmente. Mas como experiência, 10 dias, só para demonstrar algo. Não recomendo que façam isso, porque comer um só alimento, ficar muito tempo nele, não é bom. Mas claro, peço que orem por isso, né? Também para que isso não sirva de loucura. Eu já fiquei 4 dias. Mas é isso aí. Vamos então terminar aqui, daí isso fica mais para frente. Não vamos fazer as coisas no calor da emoção, não. Vamos orar, planejar bem, como você falou. Tem que ser bem planejado. Tá. Seguindo aqui, então, Daniel, capítulo 1, verso 17. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que trouxessem o chefe dos eunucos e os trouxeram, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. Então, depois dos 3 anos, eles voltaram na frente de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e discernimento sobre o que o rei lhes se perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e magos astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro.
Vejam só. Vejam o verso 17 dá o segredo. Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência. O texto não diz que Deus lhes deu músculos, né, e tal. Claro que Deus abençoa, Deus que mantém a vida. Pelo fato de eles se alimentarem conforme a orientação de Deus, é um resultado natural da obediência às leis de saúde. Mas, na questão de que depois que nós fazemos o possível que cabe a nós, a bênção de Deus faz com que aquilo que nós podemos atingir chegue a 10 vezes mais. Eles serem comparados a pessoas que passaram uma vida inteira estudando e trabalhando lá para o rei, em 3 anos terem um resultado 10 vezes superior àqueles, é só a bênção de Deus. O Senhor lhes deu conhecimento e a inteligência. Esse é o princípio fundamental do livro de Daniel. O Senhor é a fonte de conhecimento e inteligência. O Senhor é aquele que faz prosperar quando nós estamos em harmonia com Ele. Quando o nosso propósito é ser fiel a Ele. Quando, mesmo como no Daniel, tendo tudo para reclamar, para abandonar a Deus, para se rebelar, não. Nós permanecemos fiéis a Deus porque nós conhecemos quem é esse Deus. Esse é o primeiro passo. Precisamos conhecer a Deus. E como conhecer a Deus se ninguém jamais viu a Deus? Jesus nos diz em João, capítulo 1. Para nós encerrarmos então lá. João capítulo 1. O verso 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. O Filho unigênito. Que João 3,16 diz, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem amou o mundo não foi só Jesus, o Filho de Deus. Foi Deus. Deus, o Pai, amou o mundo, que deu o seu Filho. E Jesus de si mesmo também veio e se entregou. João 1,18 nos diz que se queremos conhecer a Deus, devemos olhar para Jesus. Devemos conhecer a Jesus. E aí assim conheceremos a Deus. E isso nos dará o conhecimento, a fé, a certeza de que Deus nos ama e está providenciando tudo para o nosso melhor. Tanto que a promessa de Romanos 8:28 é nossa se nós crermos. De que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, todas as coisas contribuem para o bem. Todas as coisas. Mesmo as ruins que Daniel passou. Como que poderia haver coisa boa naquilo? Deus transformou aquela maldição em bênção. Crer em Deus, confiar nele. Talvez a família que ele perdeu, os filhos, a esposa, pela fé, ele crê que Jesus um dia vai ressuscitá-los. E ele um dia poderá novamente reencontrá-los e estar pela eternidade com eles. Então, uma vida de 80, 100 anos aqui, sem aquilo que nós tanto amamos, é pouco, quase nada, perto de uma eternidade com aquilo que nós realmente queremos. Quando nós cremos em Deus e sabemos que Ele é capaz de fazer isso. E Ele quer fazer isso por mim e por você. Então, conhecer a Deus é o primeiro passo. Para então decidir ser fiel a Ele. Como é que nós somos fiéis a alguém que nós não conhecemos? Não é possível. Precisamos conhecer muito bem a Deus. A Jesus Cristo, que por meio de Jesus Cristo conhecemos a Deus. E assim então seremos habilitados a permanecer fiéis, mesmo sob as maiores desgraças que podem acontecer na nossa vida. Então, queridos, seriam esses os ensinamentos principais, né, de Daniel capítulo 1. É muito bom ter a presença de todos aí, a participação. Vamos então fazer uma oração para encerrar. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pelos ensinamentos da vida desse homem que foi fiel a Ti, Daniel. Muito obrigado por podermos entender um pouco mais do Teu plano de amor, de prosperidade em todas as áreas da nossa vida.
Dá-nos sabedoria, Senhor, em seguir as tuas orientações. Dá-nos sabedoria também a como não nos isolar e afastar desnecessariamente das pessoas, mas pelo contrário, como Cristo, buscar aqueles que necessitam e compartilhar o amor de Cristo. Isso é o essencial, isso é o principal. E depois, as coisas que também fazem parte, que seremos a ser fiéis a Ti e a utilizar, Senhor, as armas, os equipamentos, tudo que Tu nos dás para o nosso benefício com a sabedoria de Cristo Jesus. Muitas vezes nós não sabemos como agir, o que falar, como falar, mas nós confiamos em Ti e queremos aprender de Ti. Aumenta-nos, Senhor, primeiro a confiança em Ti. Se nós confiamos pouco em Ti, eu peço, Senhor, agora, guia cada uma das pessoas aqui que está ouvindo isso, para que Te conheçam por meio de Cristo Jesus. E assim tenham uma fé maior cada dia. E assim possamos, então, receber as Tuas bênçãos e seguir no Teu caminho. Conduz cada um de nós, por favor, neste sábado, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite, bom descanso a todos. Se Deus quiser, até semana. Boa noite, feliz sábado a todos.